Olá pessoal, dando continuidade aqui ao nosso projeto, nossa maratona Scrum, né? Nós estamos fazendo um estudo de caso de implementação de Scrum na empresa de saneamento básico. Conforme os vídeos anteriores, meu objetivo é aprofundar em cada detalhe do guia do Scrum, certo? Existe muitas informações, só que o guide do Scrum, no .org lá, ele é bastante abrangente. Então você deve estar lendo o guide, certo? Mas não tem mistério. Você tem que ter ali um estudo de caso para a gente seguir, ok? A gente, no vídeos anteriores, a gente aprofundou na Sprint Plan, né? Falou outros detalhes e vamos agora para a Daily, que não a Daily especificamente é uma reunião que a gente conseguimos ali fazer todo o trabalho, todo o trabalho do dia a dia. Desculpa aí. Vamos lá. A cerimônia do Scrum, né? A gente falou aqui da cerimônia, a gente tem Sprint Plan, que é o início da sprint, né? Os objetivos, e a gente aprofundou bastante. A gente vai para a daily aqui, né? Você pode definir um horário da cerimônia, geralmente aí vai depender do contexto da empresa, certo? E vamos aprofundar. Nos próximos vídeos vamos aprofundar na Sprint Review, retrospectiva, tudinho em detalhes, certo? Esse estudo de caso, pessoal, ele está relacionado a uma empresa de saneamento básico. Então, os módulos específicos que a gente já listou aqui, as nossas histórias planejadas para simular. Eu tenho aqui também essas histórias no Gira, certo? Já tem aqui no nosso quadro. Nosso backlog a gente já fez, né? As estimativas aqui. A gente vai, no fim dos próximos vídeos, vamos fazer uma estimativa melhor, estimativa de tempo, né? Para trabalhar em dias aqui no Gira. Eu vou fazer só um artigo de gerenciamento de tempo, mas aqui a gente simulou também, porque gerenciamento de tempo envolve tomar decisões muito altas e aí você pode definir um tempo específico, aí vai depender do projeto. Ok? Temos nossos quadros aqui, vamos lá, né? Não tem mistério, não é nada de demais. Sempre tem que estar em times para se reunir, é importante, a dele é isso, ok? Aqui são nossas histórias, então na dele eu com objetivo, os, todo objetivo de cada reunião tem um foco principal. Então se a gente está focando no principal, foco que é na meta da goal, né? Na meta específica para atingir os objetivos, eu creio que cada desenvolvedor já tem que estar ciente de todas as tarefas que já foram alocadas a ele nesse sprint plan. E aí ele tem um roteiro específico para dizer ou pessoalmente falar na reunião. Claro, vai ter os rituais lá do Scrum e você tem que especificamente só informar o que você está fazendo, certo? Aqui tem os critérios de aceites, é bom também colocar na reunião para definir assim alguma dúvida na dele. Então, assim, se anotar essa dúvida é importante, porque alguns critérios de aceites não pode ser feito não conseguiu ser feito na plana. E aí você tem que fazer um backlog de refinamento. Mas é importante ter algumas coisinhas de critério de aceite lá, que tem muitas dúvidas relacionadas a isso também. E aí pode também o desenvolvedor dizer que fez os critérios de aceite, que entendeu os critérios de aceite, entre outras coisas. Certo? Não é prioridade de falar os critérios de aceite na reunião, mas eu estou dizendo o seguinte, o que mais acontece é o seguinte, os critérios aceitos não estão feitos aqui. Na dele, as pessoas têm algumas dúvidas, né? Mas não deve ser dito os critérios de aceite detalhado na dele, mas às vezes o desenvolvedor tem uma dúvida, não entendi, teve um critério de aceite lá e tal, não entendi algumas informações. Isso acontece muito, geralmente. Às vezes o desenvolvedor não tem ciência dos critérios de aceite, porque ele já começa ali desenvolvimento e vai ter essas dúvidas, ok? Então, o horário recomendado, né, a objetividade dele é compartilhar um progresso, então é isso que eu estou dizendo, é o progresso individual, identificar os impedimentos técnicos, operacionais, recalibrar o foco
das tarefas do dia e fortalecer o senso da equipe e compromisso. Eu falei dos critérios de aceite, é recalibrar o foco das tarefas do dia. Você pode dizer, ó, o critério de aceite, estou fazendo isso, eu li lá o critério de aceite, tal, que eu vou ter que atingir para entregar determinada tarefa. Certo? Ah, o critério de aceite não está pronto ainda. Ah, beleza, vamos fazer reunião no próximo, para refinamento, na quarta-feira. Ok. Então, a dele tem que ter esse objetivo, não pode fugir. Compartilhar o progresso individual, identificar os impedimentos e recalibrar o foco com a equipe e fortalecer o senso de equipe e compromisso, ok? Vou fazer um roteiro aqui só para a gente simular, entendeu? Na Embrasa que a gente está fazendo aqui, no saneamento básico, para a gente identificar aqui. Por exemplo, o Manuel, né, ele vai iniciar ali com o Scrum Mesh, como Scrum Mesh, ele vai dizer ao pessoal, bom dia pessoal, bora começar a nossa daily rapidinho. 3 perguntinhas do padrão, certo? Fica à vontade para resumir. Aí você pode pintar, fazer suas ornamentações, mas o que geralmente deve ser feito na dele é isso. É o que você fez ontem. Se você está iniciando com a equipe, né, o pessoal, eu sugiro, essa pergunta deve ser feita. Porque, a pessoa não vai falar, não fiz nada, não fiz isso. Mas, conforme você vai andando, eu creio que os desenvolvedores, as pessoas, analistas, eles vão ter alguma coisa. Não, eu estou lendo a documentação. O ideal é ele falar alguma coisa. Eu estou lendo a documentação, estou lendo todas as histórias, estou lendo os casos, estou fazendo estimativa. Ontem a gente fez sprint plan e tal, né? Se ele vem da sprint plan anterior. Então deve ser falado alguma coisa. O que você vai fazer hoje, né? Então, essa pergunta deve ser feita aos desenvolvedores. Está algum impedimento? Isso deve acontecer também. Essa pergunta deve acontecer no momento. Então, essas 3 perguntinhas básicas é ideal para um roteiro da dele. Já vai ter muitos argumentos com os desenvolvedores. Então, aqui um exemplo, né? Você pergunta, o desenvolvedor vai responder. O Rafael, por exemplo, desenvolvedor back-end, ele pode responder o seguinte: ó, ontem eu finalizei o endpoint da consulta dos hidrômetros. Hoje eu vou começar, né, um parcial de dados ali da aferição e sem bloqueios até agora, ok? Aí a Maria, né, Dev Front-End já vai dizer, ó, ontem ajustei a interface de visualização por setor. Hoje vou revisar junto com o Felipe o CSS responsivo. Estou aguardando os dados simulados do back-end. Você, Scrum Master, Tech Leader, deve estar bem atento no que o desenvolvedor está falando. Aqui eu estou colocando um roteiro, mas deve estar bem atento, porque tudo que ele vai falar aqui, você deve escrever em atas, reuniões, vai impactar numa tomada de decisão. Porque ver se o cara o que está falando está alinhado com que você está atingindo a meta goal, certo? Se ele chegar e falar outra coisa que não tem nada a ver com a goal, você tem que estar ciente. O que acontece muito na dele é o seguinte: às vezes entra e o desenvolvedor fala coisas que não tem nada a ver com isso. Acontece muito. Então tem que estar alinhado ao que você está trabalhando, certo? Então você tem que ver o que ele está falando. Ah, mas beleza, eu estou fazendo a documentação. Sim, documentação de que a gente na Sprint Plan deu determinada tarefa para você fazer. Então deve estar ciente disso. Por quê, pessoal? Não é, vocês sabem, na equipe e tudo, mas é para que o time Scrum é isso, é entender o que está trabalhando ali em cima, ok? Mas está bem claro aqui o trabalho específico de cada um. Aí depois o Tech Lead é um exemplo também, né? O Tech Lead também pode participar, né? São várias pessoas. E o Felipe pode dizer, ele estava fazendo o code review da task da Maria, certo? E code review eu vou falar um pouco na frente, não é um ritual do Scrum oficial, mas só que deve ser feito, dito, né? Hoje eu ajusto o script do SIND, dos hidrômetros, tudo tranquilo, só preciso validar o deploy com homologação. Aí Joana Scrum, né? Anotado, hoje eu vou checar o ambiente de homologação com vocês. Rafael, depois te chamo rapidinho para validar a integração, certo? Então, assim, o que acontece é o seguinte, às vezes você vai ter comunicação ali com o pessoal e ali você vai precisar, né? Um dependendo do outro, vai precisar um do outro. Desculpa, pessoal. Então é importante entender cada frase que foi dita num determinado roteiro, ok? Checklist diário para facilitar, né? Todos falaram, você tem que ter essa noção. Todos falaram, ok. Algum impedimento foi registrado, deve registrar um impedimento logo.
Streamlit, Tech Leader. Os quadros de tarefa, Azure DevOps, Gira está atualizado? Deve ter essa ciência também, ok? Alguma entrega importante precisa ser destacada? Deve ter essa ciência também, ok? Dicas extras. Se o dev estiver ausente, pode mandar um áudio ali, ou texto antes da daily. Caso isso acontecer na daily, um exemplo, é um cenário alternativo aqui. Criar um painel de tempo de tarefa é legal também para acompanhar os entes parados há mais de 2 dias. Pode acontecer que isso aconteça, certo? Devs pode trazer dúvidas técnicas rápidas ali, mas as discussões profundas vão para outro encontro. Então, assim, deve evitar a dúvida técnica, né, no momento. Aquelas 3 perguntinhas e deve ser feito o que foi dito, certo? Porque a dúvida técnica é bom você separar um momento ali, reunir o desenvolvedor com a equipe que não faz parte da cerimônia e ali tirar essa dúvida em background. Porque dia a dia é correria de trabalho, né? E você, não é que você não vai esclarecer as dúvidas, só que é um ritual que está no guide e é legal seguir isso, ok? Impedimentos. Pode acontecer impedimentos em momentos, né? Então, quando aparecer um impedimento ou a necessidade de um ambiente específico para uma atividade de sprint, o ideal é agir com rapidez, para manter o ritmo e transparência do time. Então, vamos ajustar isso com clareza. É o seguinte, se acontecer algum impedimento, a gente deve, o passo a passo aqui para a gente ajustar a sprint. A gente deve registrar o impedimento, no momento que tiver ali já anotar o impedimento, fazer a ata da reunião, né? Criar um novo card no backlog da sprint, certo? Com o título ali do impedimento, o nome da atividade. Porque algumas tarefas que o desenvolvedor começou a trabalhar, ele teve um impedimento específico. Deve avaliar essa viabilidade desse impedimento e colocar impedimento. Impedimento do ambiente tal não está surgindo. Isso deve ser registrado com cuidado na sprint para não afetar a quantidade de horas, para depois você ter uma alternativa de informar o PO ou os stakeholders que tal ambiente, tal necessidade a gente teve dependência encontrada. Isso acontece e vai acontecer. Então ele vai descrever detalhada do problema ali, que é a tarefa impactada, e aí você deve gerenciar. O desenvolvedor está parado de atividade, tem que pegar outra atividade, até essa atividade estar pronta. Ou a atividade de impedimento estiver pronta para continuar outra, ok? Isso é importante. Criar card para resolver o ambiente. Então, assim, por exemplo, o nome do card lá, que o ambiente não está configurado, né? Configurar um ambiente para atividade específica. Tags lá, bota infraestrutura, bloqueio, urgente, certo? Estimativa, com base na disponibilidade e complexidade técnica. Então, assim, deve fazer uma estimativa. Eu sugiro capturar os impedimentos no momento da daily e depois você fazer um refinamento de backlog urgente, para no momento ali, você depois da daily, é, entrar em contato com quem está com impedimento, porque às vezes os outros não estão e você não precisa empatar a atividade dos outros, a carga horária dos outros trabalhadores, né? Que vai afetar a sprint. Então deve ter esse gerenciamento e controle de tempo, que eu vou falar mais à frente, controle de tempo. Mas você deve resolver esses probleminhas de impedimentos que acontecem, né? Problemão às vezes no dia a dia. Repriorizar os cards, porque às vezes uns cards dependem do outro, e aí você deve repriorizar. Então marcar os cards que dependem da resolução do ambiente, como bloqueados. Então a gente deve reorganizar o backlog ali da sprint, certo? Que o time avance em outras tarefas, por enquanto aguarda outra. Então, deve registrar também a dele no quadro do Kanban também, ou se quiser ali, registrar em dele, na verdade, ali, por exemplo, comente os ajustes na dele com todos os envolvidos. Então, atualize os quadros do quadro da sprint. Então, a gente vai comentar ali os ajustes, certo? De tudo que foi feito ali com todos os ouvidos e deve informar ali em alguma plataforma específica. Aqui é porque no momento que se você quiser logo criar o card e informar logo no momento da reunião. Sugiro fazer rapidamente só criar o card, só para todo mundo ter visualmente ali compartilhando a tela, mas depois você anota e posteriormente. Isso aí vai depender do momento da reunião.
Sprint plano adicional pode existir, se necessário, certo? Por quê? Dele lá você se reuniu com todos, fez um sprint plano anterior, depois teve a dele, no outro dia. Aí depois deve ter sprint plano adicional. Se o impedimento for crítico, aí sim. E mudar muito a estimativa da sprint. Pode se convocar uma sprint plan emergencial, certo? Curto ali de 30 minutos para redefinir as metas e compromissos. É isso que eu falei. Refinamento backlog, você cria um impedimento. Você deve avaliar a viabilidade desse impedimento. Depois você faz um sprint plan emergencial. Se não for uma que vai impactar muito ali a estimativa da sprint, você deve fazer essa sprint plan, ok? Por quê? Devido ao tempo ali que você estimou com todos os stakeholders. Dica prática, né? Usa a funcionalidade de linkagem de cards para deixar bem claro ali os ambientes desbloqueados, entre outros. Porque às vezes acontece muito isso, né? Que às vezes o desenvolvedor da maturidade não estimou o tempo certo e acontece. É isso que chama de gerenciamento de tempo, que é mais complicado ali com equipes, que você não tem controle com as pessoas, né? A máquina você consegue controlar, agora as pessoas, se a pessoa estimou tal e você não tiver um monitoramento, como é que você vai saber que a pessoa vai estar fazendo atividade, né? Então, é complicado. Então, é bom estar ali sempre atento e fazer um sprint plano. Estabelecer canais claros de comunicação é importante na dele. Comunicação constante, feedbacks, perguntar aos desenvolvedores, estar ali sempre alinhado, certo? Definir ali, vai definir ali a conversa que acontece no Teams, reunião, WhatsApp, para urgências, e-mails. Isso aqui vai depender da política de compliance da empresa. Se a empresa permite, você deve conversar. Permite chamar ali rapidão no WhatsApp determinado colaborador. Você tem que ver com a empresa. Evitar ruídos do retrabalho, certo? Promover feedback contínuo, certo? Crie momentos específicos ali para troca de feedback. Certo? Use o modelo Start, Stop contínuo para facilitar. Incentivar a melhoria constante e confiança, certo? Incentivar a comunicação transparente, compartilhar decisões e contexto com clareza, criar um ambiente onde todos se sintam seguros para falar. Liderança deve ser acessível e aberta ao diálogo. Realize reuniões produtivas, certo? Tenha uma pauta clara de tempo definido. Use check-ins rápidas e para alinhamento diário, como o dele Scrum. Evite reuniões desnecessárias e tempo é precioso. Tá bem claro isso aqui, né, pessoal? Então, adote ferramentas de colaboração, tem muitas ferramentas aí, certo? Soft, Team, tal. Então, facilitar o acompanhamento ali reduz a perda de informação. Pratique a escuta ativa, isso é importante. Demonstre a atenção real que o outro diz, deve evitar interrupções e validar o que foi dito e criar conexão e evitar um mal entendido. Isso é importante. Valorize a diversidade de estilo também, de pessoas, se trabalham com pessoas. Então, reconheça ali que cada pessoa se comunica de forma diferente e adapte sua abordagem conforme o perfil do colega, certo? Então, a daily, essas informações é para você ter mais claro o que você deve fazer ali no momento com as pessoas, mas o que vai existir impedimentos, o que você deve ser feito, e a daily básica é isso aqui. O que você fez ontem, o que vai fazer hoje, o que está algum impedimento. Aí, pessoal, vamos lá aqui dar uma continuidade, só uma coisa que eu quero passar para vocês. Nós temos aqui nosso módulo de consumo que a gente está fazendo na prática também, né? Aí aqui os cards estão aqui, tem 2 itens em andamento, na verdade 4 itens em andamentos e itens 2 pendentes. Aqui os desenvolvedores eles já colocaram já todos os cards em andamentos, eu estou monitorando essas tarefas. E aqui o desenvolvedor, no momento que ele for trabalhar, você vai já estar monitorando aqui. O desenvolvedor faz geralmente isso. Vamos simular aqui a gente está simulando um estudo de caso. Ele vai pegar e implementar aqui a UID de cadastro. E aqui agora, pessoal, a parte que entra é DevOps. Eu vou aprofundar essa parte, mas para a gente adiantar todo o ciclo do produto, eu vou criar aqui a branch aqui no Git. Né? Estou fazendo papel aqui agora de desenvolvedor, certo? Para simular todos os cenários, né? A gente simulou dentro do PO lá.
E aqui ele vai pegar o repositório que ele vai criar, lembrando que no guide lá do Stack Overflow, você tem que seguir as métricas lá. Nesse caso, se você vai criar uma nova implementação, nesse caso é a filters específica. Então você vai criar uma filters específica para essa implementação na branch oficial do projeto que já existe. Se não existe, você vai ter que criar uma, certo? E aqui ele vai implementar o i para cadastro. Criar branch, criei. E o desenvolvedor vai começar a trabalhar em cima dessa filters, lembrando, certo? Aqui, gerenciamento de branches, o que faz mais é o Tech Leader, entre outros. Você vai ter que gerenciar tudo isso. Existe uma configuração avançada que eu não quero entrar nesses detalhes. Eu só quero entrar em gerenciamento do Gira, da parte do Gira, da parte técnica, aí os desenvolvedores já tem que estar cientes da equipe, para você não entrar no ambiente técnico. Mas você deve ter monitoramento e todas essas informações, ok? E aqui foi criada a branch, ele vai trabalhar em cima dessa. Se fosse outro card, vamos lá, né? Se fosse outro card, deixa eu atualizar aqui para ver se ele já criou. Se fosse outro card, outra implementação, ele vai ter que criar a filters em cima dessa branch, certo? Cada branch vai criar, aí você pergunta, cada branch vai criar uma filter específica? É sim, porque você vai mesclar com a branch oficial, ok? Eu acho que aqui já foi criada, deixa eu dar uma olhada. Já criou a branch aqui, ó. Vai ser várias implementações aqui que você vai ter de cada implementação, porque depois a gente vai fazer o fluxo aqui do merge, né? Aqui a gente já está simulando a parte que os desenvolvedores estão trabalhando. Você fez a daily e agora você está monitorando os desenvolvedores. E aqui você cria essa branch. Agora aqui, ok, já tem a branch criada. Aqui que acho que depois vai atualizar aqui específico. Você deve vincular a branch. Muitos colocam tinha no giro aqui antes da vinculação, para os analistas, né, a ter ciência de qual branch está trabalhando naquele card, para você analisar, monitorar. Já está criada, na verdade. Não precisa. Você pode configurar depois para ele não criar novas, né? Já criou uma, ok. Configurar. E aí o desenvolvedor vai trabalhar aqui, certo? Vamos simular aqui o cenário que o desenvolvedor está trabalhando. E aí ele vai branches. Aqui. Checkout branch. Vou puxar aqui a branch. Ah, essa branch que eu puxei aqui, pessoal, foi o seguinte. Eu tô com a branch main, certo?
o que eu posso fazer na linha de comando aqui no Git. Aí você tem que ter a parte de desenvolvimento, né? O desenvolvedor aqui vai ter que fazer o git clone da branch que ele criou. Ele vai puxar a branch específica, ok? Git clone tal. E vai colocar aqui a branch específica do que ele fez e fazer depois. Aí você vai alterar a branch para cadastro, certo? No próximo vídeo a gente vai dar um fluxo, continuar o fluxo. Eu falei da dele. Vamos falar da sprint review. Mas vamos fazer uma implementação aqui no próximo vídeo do específico só uma implementação para seguir o fluxo, né, e finalizar, para depois a gente também concluir sprint merge para fazer uma sprint review, né, porque a implementação tem que estar pelo menos concluída. Então vamos fazer esse cenário para depois a gente passar para sprint review. Tem pelo menos um commit aqui para a gente simular, ok? Até o próximo vídeo, pessoal.